Nossa missionária Suame, hoje é dia dela. Hoje Deus colocou no meu coração que ela vai trazer uma palavra para nós, amém? Hoje é a quarta semana do João 3:3. Aquele que não nascer de novo não pode entrar. E se não entra, não vai ver também, amém? É uma coisa tremenda. Não é o que nós conhecemos, sim que nós aprendemos a lidar com isso, com a nossa natureza nova. Então eu trouxe isso aí, essa série. Muita série Deus vai estar dando, mas preste atenção, rever, compartilhe, ouça de novo o que Deus está falando, amém? Estenda suas mãos sobre a nossa missionária, que o Senhor possa usá-la, que não seja ela, mas o seu Espírito, Senhor. Eu sei que ela preparou muita coisa, mas que o Senhor também traga, Senhor, diante dela aqui, revelações, para que o nosso coração seja preenchido, que nosso coração seja semente, acrescentando 100 vezes no nosso coração. Assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, amada igreja, é uma responsabilidade muito grande. Pode sentar, queridos. Está trazendo algo que nós estamos estudando já há algumas semanas, né? O pastor falou para mim domingo, né? E hoje o dia inteiro, desde que acordei, um frio no estômago, né? Mas não vamos de delongas, né? Vamos àquilo que nós viemos fazer neste lugar, né? A gente veio para querer se alimentar, algo da parte do Espírito Santo, daquilo que Ele tem para falar conosco nessa noite. A palavra se encontra em João 3:3. Mas eu vou começar a ler desde o primeiro, amém? Todos já encontraram? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Até aqui, queridos. Nós vamos falar deste personagem nessa noite, Nicodemos. Nicodemos não era um homem qualquer. Ele é um homem assim que tinha uma posição dentro do sinédrio, no alto, né? Ali ele era um homem que ele não era qualquer coisa. Ele todos os dias ele estava ali em contato com a palavra de Deus, com o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, com o livro dos profetas. Então era um homem que conhecia da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor. Mas o que acontecia com Nicodemos? Ele ficou impactado com o caráter de Jesus, com os sinais que Jesus fazia de milagres, e aquilo mexeu com ele, né? Porque ele falou: quem é esse homem, né, que faz todos esses sinais, se não é algo da parte de Deus? Então Deus tinha um propósito na vida desse homem, né? Você veja que Deus tinha paciência, né, e persistência na vida de Nicodemos, porque em todo o trajeto de Nicodemos, ele era um dos discípulos de Jesus, mas em secreto. Ele tinha receio, né, de que o sinédrio chegasse e apontasse algo contra a vida dele, porque ele era contado assim, um homem fidedigno no sinédrio. Ele tinha alta reputação, né? Ele tinha boa reputação no sinédrio, não era uma pessoa qualquer. Aí trazemos para os dias de hoje: quantos que têm posição, que conhecem a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, mas que ainda não teve um nascimento verdadeiro? Queridos, eu vou contar um testemunho para vocês que eu contei para a pastora. Mês passado, que de vez em quando eu preciso ir para Santos, porque minha mãe mora lá, e ela não sai mais de casa, né?
Mesmo antes da pandemia, ela já estava com problema nas pernas, então ela quase não sai de casa. Muito raramente quando vai para o médico. E eu e Sara pegamos um Uber. Estávamos dentro do Uber. Aí eu entrei, eu senti algo estranho, mas fiquei quieta ali, né? Discernindo o que estava acontecendo ali dentro daquele veículo. E não sei qual foi o motivo que eu comecei a falar, porque ele falava assim, o final dos tempos está chegando. Esse homem falava. E eu falei, de fato, a palavra do Senhor diz que os tempos, né, eles seriam como os tempos de Noé. Muitos casariam, se dariam em casamento, e aquela coisa toda, não iam perceber que Jesus estava voltando, né? E assim seria a palavra do Senhor. Aí aquilo disparou algo na conversa ali no Uber. Aquele homem tinha feito... Oh, meu Deus. Teologia. Perdão, queridos. E aquele homem começou a discorrer um conhecimento, sabe? E o Senhor, quieta, não fala nada. Para mim e para Sara. Fique quieta, só ouça. Aquele homem falou cada coisa absurda. Isso porque ele estudou teologia. Ele falou coisas que não é verdade. Se fosse outra pessoa, poderia acreditar em tudo aquilo que ele estava falando. Porque, nossa, o homem estudou teologia. Mas ele falou cada absurdo, dizendo que os judeus acreditam em reencarnação. Começou a falar cada impropério contra a palavra de Deus. E eu fiquei olhando, sabe, não acreditando em tudo aquilo que aquele homem disse. Quando eu saí daquele carro... Eu agradeci ele, falei, muito obrigada pela aula que você deu. Por que eu falei muito obrigada? Porque Deus me mostrou o quanto que a gente tem que estar prudente nesses últimos tempos. Porque muitos vão vir falando, porque o diabo ele vai usar pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, para vir te desviar do propósito de Deus na sua vida. O que Nicodemos fez? Ele foi buscar aonde? Na fonte. Você tem que buscar na fonte. Senhor, esta palavra que essa pessoa está falando provém de ti? Ele foi justamente em Jesus, porque ele queria saber. Ele estava cansado de ouvir que Jesus pregava a verdade, que Jesus estava fazendo milagres, mas ele quis ir na fonte, né? Ele teve o privilégio de estar face a face com o Senhor, né? E aqui, meus amados, eu peguei e fiz a minha colinha, né? Nicodemos foi um dos poucos líderes religiosos que creram em Jesus. Foi um membro da poderosa Suprema Corte dos judeus, o Sinédrio, onde seus contemporâneos eram Anás e Caifás, aqueles que fizeram tudo para condenar a Jesus, né? Ele era um fariseu, um homem que estudava a palavra de Deus. Ele foi atraído pelo caráter e pelos milagres de Jesus, como eu falei para vocês. Ele uniu-se a José de Arimateia, que também era outro fariseu que acreditava em Jesus e que também era do alto escalão do Sinédrio, né? E uma coisa que acontece Nicodemos era limitado porque ele se deixava levar pelo medo dele ser descoberto, né, por todos aqueles que estavam no alto escalão como ele. Mas também ele foi o único que no dia em que Jesus foi levado no Sinédrio para ser julgado, ele, como é que eu posso te dizer? Ele defendeu o Senhor, mostrando para eles a justiça. Como que vocês podem condenar um homem que não tem nem direito de se defender, né? E eles ali não levaram em conta aquilo que Nicodemos falou, né? Nicodemos sabia que, de acordo com as Escrituras, que o reino era governado por Deus. Ele sabia, né? E ele sabia que esse reino seria restaurado na terra e abrangia o povo de Deus. Mas Jesus revelou ao devoto fariseu
que o reino viria para o mundo inteiro, não só para os judeus. Ele viria independente da nação, independente da etnia. Você veja que o Senhor tinha um propósito, e a persistência, a paciência de falar com Nicodemo. Porque Nicodemos, ele poderia, como todo o conhecedor da palavra que ele era, ele podia debater ali com Jesus, mas ele estava ali no momento que ele queria aprender com Jesus. E é assim que eu e você temos que ser. Por que essa palavra está falando de nascer de novo? Nascer de novo é se arrepender todas as vezes em que a gente faz algo errado e que desagrada ao Senhor. Quantas coisas que eu e você guardamos achando como uma verdade na nossa vida e que aquilo desagrada ao Senhor. Nós precisamos nos voltar e nos arrepender, porque qualquer manchinha nas nossas vestes vai nos impedir de ver e entrar no reino dos céus. Então o Senhor está nos chamando nesse tempo, de que muitos querem ouvir nossa, prosperidade, é maravilhoso ouvir isso, gente, não é? O Senhor nos fala de prosperidade, claro que Ele fala, continua falando, que nós vamos ser prósperos, mas o reino do Senhor é chegado, e a gente precisa estarmos alinhados e posicionados com aquilo que o Senhor quer de nós, né? Porque muitos irmãos, quanta coisa que a gente ouve na internet, de pastores que eram homens renomados, que pregavam a verdade, pregavam a palavra do Senhor, que têm se corrompido com as coisas desse mundo, e a gente precisa estar muito atento a isso. E porque o Senhor está falando de nascer de novo? Nascer de novo significa que você quer os moldes que o Senhor, né, tem para as nossas vidas. Aquilo que a gente fazia de errado, a gente não faz mais. Aquilo que a gente costumava fazer até mesmo na caminhada com o Senhor, a gente tem que deixar de fazer, porque senão a gente vai perder tudo aquilo que a gente caminhou esse tempo todo, achando que a gente está caminhando com Jesus, e a gente não está, ele ficou lá atrás, porque o seu eu falou mais alto. Por que Nicodemos procurou Jesus e ele percebeu que tinha algo diferente, que ele precisava mudar? Que tudo aquele conceito que ele tinha, como Paulo falou, tudo aquilo que ele tinha aprendido nos pés de Gamaliel, tudo aquilo que ele tinha aprendido, como também Nicodemos, como também José de Arimateia, como também Jairo, porque eles também eram príncipes do Sinédrio. Eles deixaram tudo o que eles aprenderam para ouvir a verdadeira verdade que vinha do Senhor Jesus. Jesus, ele veio para mostrar tudo aquilo, desmistificar tudo aquilo que era como, eles eram religiosos simplesmente. Nós não podemos ser religiosos. Vir para a igreja, não, eu tenho que ir para a igreja hoje, porque hoje tem culto, eu sou missionária, eu sou diácono, eu sou membro, eu tenho que vir bater meu ponto. Irmãos, para com isso. Para com isso. Então você vai fazer só o número, porque você vai vir e você vai voltar para sua casa vazio. Porque todas as vezes que a gente vem para a casa do Senhor, eu estou falando para mim também, a gente vem para ouvir o Senhor falar. A gente não quer vir aqui ouvir a Suame ou outro irmão, a gente quer ouvir o Espírito Santo falando conosco. Porque todas as vezes, não adianta a gente estar achando que está na presença do Senhor e a gente não está. Porque se a gente não tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus, sinto muito, vai acontecer naquele grande dia, que você vai querer entrar nas bodas do Cordeiro, e o Senhor vai falar, apartai-vos de mim que nunca te conheci. Por que o Senhor fala isso? Porque você muitas vezes vem pregar, muitas vezes você fala do Senhor, mas você se apropria da palavra dEle e do nome dEle. Isso é um perigo, irmãos. Sabe, nesses finais de tempos que estamos quase chegando à vinda do Senhor, a gente precisa se aperceber disso. Sabe aquelas cinco mulheres virtuosas que guardaram azeite? É isso.
é você guardar ali, estar atento à voz do Senhor. Porque às vezes o Senhor quer que a gente deixe de coisas que a gente acha como uma verdade na nossa vida. E a gente tem que abrir mão. O Senhor, Ele é paciente e persistente comigo, com você, como Ele foi também com Nicodemos. E Ele nos chama, né, nessa noite. E o Senhor falou para Nicodemos que ele não poderia fazer parte do reino se ele não nascesse de novo. Olha como Nicodemos estava tão religioso que ele pensou na cabeça dele que ele tinha que nascer de dentro da mãe dele. Não era assim, era um nascimento espiritual, né? Este era um conceito que o Senhor falava revolucionário, dizer, vou ter que nascer de novo. O que significa nascer de novo? Eu vou ter que deixar tudo para trás tudo aquilo que eu aprendi, que era errado, que é do mundo, e aprender aquilo que o Senhor tem falado. Olha só, o que é necessário para a gente renascer de novo? Arrependimento. Se a gente não tiver arrependimento de tudo aquilo que a gente fez errado, e aquilo que a gente ainda continua fazendo de errado, a gente precisa querer renascer espiritualmente. Jesus, mais tarde, ele ensinou que o reino de Deus já estava presente no coração de cada crente. Aquele que realmente creu que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos salvar. Lá em Lucas, isso está em Lucas 17, 21, se o irmão quiser colocar. Vamos lá. Eu achei estranho essa passagem. Quer ver? Na minha está bem assim, ó. Nem dirão eu-lo aqui ou eu-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. No meu está diferente. O meu está diferente. Mas é a mesma coisa. Amados, o Filho de Deus é tão tremendo, Jesus, que Ele conhece a nossa natureza. Ele é o único que conhece a gente. Por quê? Você vai falar, por quê, missionária? Porque Ele saiu do reino do Pai, veio para cá como um homem, e Ele conhece cada um de nós, a nossa natureza. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe quando a missionária some e vai pisar no tomate. Ele sabe. Ele sabe quando eu estou estragada, irmãos. Ele sabe. E quando eu fico assim, eu fico quieta. Porque é momento da gente se recolher. É momento da gente ter um particular com o Senhor. Ir para o nosso quarto, fechar a porta. Muitas vezes não é essa parte figurada de dizer que eu vou para o meu quarto e eu vou fechar minha porta. Não, é o teu secreto com o Senhor. Você pode ter aquele teu secreto no teu trabalho. Você pode ter o teu secreto, o teu particular com o Senhor, tomando teu banho. Porque às vezes a casa tem tanta gente que você não tem momento para você, particular com o Senhor, entrar lá e falar com Ele. No momento que você está dirigindo, né? De madrugada, quando todo mundo está dormindo. A gente precisa todos os dias nascer de novo, quando a gente sabe que o Senhor está nos apertando para algo que a gente precisa mudar. A gente precisa nascer de novo. Muitas vezes, não é nenhuma indireta não, viu, irmãos? Da esposa ser diferente com o esposo, do esposo ser diferente com a esposa, dos filhos serem diferentes com os pais, dos pais serem diferentes com os filhos. Porque às vezes a gente se arma de tantos conceitos que a gente tem, de tantos achismos que a gente se enche, né? É incrível. A gente tem uma mala enorme, né? E muitas vezes o Senhor fala, joga fora. Isso daí está te impedindo de você cumprir o meu propósito na sua vida. Como que você quer ser usado em tantas coisas que eu já te prometi? O Senhor te diz nessa noite.
se você não larga a mão daquelas mágoas, se você não larga a mão de achar que você é certo em todas as coisas, em você chegar e dizer, tem que ser do meu jeito. Não, irmãos, é do jeito do Senhor. Porque quando você aceitou a Jesus, simplesmente você fez assim, ó. Você se rendeu. E quando a gente se rende, é outra pessoa que te guia, não é mais você. Não é mais você. É Ele que tem que te guiar. E quantas vezes a gente tem que voltar lá atrás? Se arrepender daquilo que a gente fez lá atrás. E a gente voltar de novo para o caminho. Porque sabe, irmãos, o Senhor estava querendo mostrar para Nicodemos, olha, Nicodemos, eu sei que você aprendeu todas as coisas desde pequeno, porque os judeus são ensinados desde criancinha, né? A palavra do Senhor, principalmente aqueles que são do Sinédrio. Mas olha, presta atenção, escuta o que eu estou te falando. E o propósito de Nicodemos, amados, além de estar ali, foi o único que defendeu o Senhor, ali no julgamento dentro do Sinédrio, naquela quinta-feira de noite, já começando sexta. Quantas vezes a gente não defende o Senhor, né? E a gente se cala. Quantas vezes a gente vê cometerem injustiça e a gente não fala nada. A gente prefere se calar. E quantas vezes o Senhor nos chama para voltar ao projeto original do propósito que Ele tem nas nossas vidas, e a gente teima e diz, eu não vou voltar. Aí sabe o que você faz, gente? Porque nós todos estamos todos interligados no Senhor, que é o cabeça. Se você solta, porque quando você sai fora do propósito, você solta da mão do seu irmão. E aí o que acontece? Todo o propósito fica comprometido, irmãos. Olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade. E como a gente tem que estar atento, que às vezes a gente se desvia do propósito original, aquilo que o Senhor traçou originalmente para a nossa vida. Não adianta, porque a gente vai voltar, viu? Eu sinto muito, mas a gente vai voltar. Eu também quis desistir. Esse ano. Eu não estou falando de desistir de Jesus. Eu confesso aos irmãos que eu tentei desistir do propósito do Senhor na minha vida. Mas Deus tem tanta misericórdia da minha vida, que Ele segurou nos meus braços e não deixou. Porque muitas foram as vezes em que eu falei, Senhor, eu vou desistir. Eu não estou fazendo nada para Ti. Eu não consigo fazer nada para Ti. E o adversário direto. Foi uma batalha, irmãos. Sabe? Terrível. Isso lá na minha casa. Mas eu não deixei de sair da presença do Senhor, mas eu vim direto. Você não é nada, você não sabe fazer nada. O tempo todo. Por isso vocês estejam atentos, viu? E aí, o Senhor vem e me lembra da promessa dEle. De lá de trás. Que foi Ele que me chamou. E muitas foram as vezes que o Senhor falou, não abra mão daquilo que eu te entreguei para fazer. O Senhor te diz nessa noite, não abra mão daquilo que eu te entreguei para fazer. O que foi que eu te entreguei, o Senhor diz, que você deixou. Volta lá. Pega de volta. E volta a fazer a minha obra do jeito que eu te falei lá atrás, que era para você fazer. E Deus vem e Ele chama a gente para que a gente volte aos moldes dEle e volte de novo a entrar no projeto que Ele fez. Porque o Senhor, olha que tremenda a palavra do Senhor. Ele falou para Jeremias que antes, e Ele fala isso para mim e para você nessa noite, antes que Ele formasse-nos
dentro do ventre da nossa mãe, Ele já tinha traçado o propósito, meu e seu, para a obra dele aqui na terra. Obra não salva ninguém, né? Mas a sua intimidade com o Senhor. E Ele falou: eu te via, ainda informe, sendo formado no ventre da sua mãe. Claro que Ele falou para Jeremias: eu te constituí dentro do ventre da mãe de Jeremias. Ele constituiu Jeremias como profeta para as nações. Então Ele te constituiu no ventre da tua mãe para um propósito, como Ele constituiu a minha vida e cada um de nós. E a gente precisa abrir mão do nosso querer, irmãos, porque quer ver uma pessoa que boicota o plano de Deus, é nós mesmos. Quando a gente fica magoado com alguém, quando a gente fica irritado com uma pessoa, eu não quero ir mais, não vou fazer mais nada, porque eu fui magoado. Irmãos, por favor, perdoa quem tem que perdoar, peça perdão para quem você tem que pedir perdão, porque isso compromete o nosso chamado, isso compromete a nossa salvação. Porque Nicodemos, ele abriu mão de tudo, mas depois que ele viu que ele precisava tomar uma posição e uma atitude, ele mudou. Tanto que ele e José de Arimateia teve um importante papel. Irmão, judeu não põe a mão em defunto. E foram os dois que fizeram o sepultamento de Jesus. Nicodemos comprou todos os óleos para ungir Jesus e levar ali. E José de Arimateia entregou o sepulcro que era para ele. O sepulcro era tão grande, irmãos, que era como se fosse uma sala. Dava para andar por dentro. E eles colocaram da melhor qualidade as coisas. Mas eu creio que eles sabiam, dentro deles, mesmo tendo essa atitude, que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Então, irmãos, por mais que a gente sofra nessa terra, porque a palavra do Senhor diz que a gente ia sofrer, que a gente ia ter aflição, mas que a gente ia ter que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e Ele está conosco, até a consumação do século. É difícil às vezes, sim, irmãos. Quantas vezes eu pensava que eu ia entrar em depressão. Minha filha: mãe, você vai orar, mãe. Você está sentindo, Sara? Estou sentindo uma tristeza tão grande. A Sara: mãe, vai orar, mãe. Vai orar, mãe. Vai orar. Ela fala: para de ficar desse jeito, né? A minha companheira: vai orar, mãe. Não fica desse jeito. Vai orar. Deus é fiel, mãe. Deus é fiel. Aí eu ia lá, às vezes eu não conseguia orar, irmãos. Há momentos assim, né? Ninguém é super crente, né? Se Elias, que era um homem tão cheio de poder, que tinha a autoridade de Deus, né? Elias, né? Que um dia vai voltar, né? Que está vivo lá no reino do Senhor, que nem morto foi, né? Se ele ficou em depressão, que dirá eu e você, né? Mas a gente tem que não deixar, né, dos pés do Senhor, não deixar de acreditar que Ele faz com que a gente venha ter força novamente para caminhar mais 2, 3, quantas milhas forem, né? Queridos, eu quero agradecer a minha rica oportunidade nessa noite, de ter trazido essa pequena reflexão, eu vou dizer. Não sou pregadora, né? Mas eu gostaria de contar algo para vocês, que não tem nada a ver com a palavra, mas é para a gente se regozijar no Senhor, que Ele continua a trabalhar. A minha filha, ela tem Instagram, eu não tenho, mas ela segue um missionário, o missionário chileno Vergara, e ele contou que com esta guerra que está acontecendo lá em Israel e a faixa de Gaza, na Palestina, mais de 200 muçulmanos se converteram ao Senhor. Mais de 200, porque eles tiveram sonhos com Jesus. Então, você veja que coisa mais linda, né? A gente vê que Deus continua trabalhando. Não deixem de orar para que a salvação do Senhor alcance o maior número de vidas nesse mundo, né? Não deixem de orar, porque
as nossas orações são colocadas naquela taça, como está descrito em Apocalipse 5. Elas ficam tudo ali como incenso diante do Senhor. E quando a gente ora por quem a gente nem conhece, né? É tão maravilhoso, porque a gente vê a mão do Senhor agindo, né? A gente vê a mão do Senhor agindo, e isso é maravilhoso. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão, cada família aqui, Senhor, representada neste lugar. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor entre com a tua salvação, que cada um, Senhor, dos familiares que ainda não te aceitaram como único e suficiente Salvador, Senhor, que eles venham te aceitar, Senhor, que eles venham reconhecer quem és tu, Jesus, não só de ouvir falar, mas de andar contigo todos os dias, Senhor. Pai querido e Pai santo, se tem alguém, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, que precisa, Senhor, fazer uma nova aliança contigo, Senhor, de renascer de novo diante da tua presença, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor visite, Senhor, meu Deus, a cada coração, a cada mente, Senhor, tira tudo aquela bagagem, Senhor, meu Deus e meu Pai, que muitas vezes nós temos carregado, Senhor, e que tem atrapalhado, Senhor, o nosso caminhar contigo, Senhor, que tem impedido de nós não ouvirmos a tua voz, Pai. Venha cessar todas as vozes, Senhor, que não provém de ti, Senhor. Que tu venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, entrar com salvação, com cura, com libertação, com restauração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, o teu povo, Senhor. Abençoa os líderes da nossa igreja, pastor Roberto, pastora Mônica, Pai. A cada líder dessa igreja, a cada irmão desta igreja, Senhor, até aqueles que não vieram no culto nessa noite, Senhor, alcance cada um deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor guarde a vida de cada um, Senhor, e de cada familiar, Senhor. É assim que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Glória a Deus, Senhor. Isso tudo nosso coração, criou Jesus e também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas.